Olá, seja bem-vindo, bem-vinda em mais um episódio do podcast Diálogos da Educação. Hoje, reunidos aqui com a gente, o coordenador da Rede Serra, do município da Serra, e também secretário de comunicação do Sindiupes, e também secretário de comunicação da CUT, Paulo Loureiro. Do lado dele, nós temos a doutora Ângela e também o doutor Luiz Felipe, que são do departamento jurídico do Sindiupes. Bom, o nosso assunto hoje aqui é processo jurídico. Bom, eu quero abrir o microfone para vocês brevemente, para vocês cumprimentarem os nossos telespectadores, os nossos telenautas. Paulo. Olá, então é esse debate, esse diálogo com o departamento jurídico, para te levantar as questões, os ruídos da rede, sobre os nossos processos jurídicos. Lembrando que dia 22 agora, né, fizemos um Dia Nacional de Luta pela Defesa do Piso Nacional, e eu acho que um dos principais processos aqui hoje que a gente vai tratar um pouco é da Lei do Piso. Olá, espero que a gente aqui hoje consiga trazer para vocês os esclarecimentos que vocês buscam e que vocês fiquem satisfeitos com os nossos esclarecimentos. É isso aí. Eu acho que a gente tem muito a esclarecer, né? Então, assim, um olá a todos e estamos aqui prontos para tirar todas as dúvidas para que a gente não possa mais trabalhar com muitos ruídos de comunicação que fazem com que a gente não chegue a lugar algum, né? Então a gente precisa realmente dirimir essas dúvidas da categoria para que a gente consiga estar sempre em sintonia. Paulo, a gente começa por qual processo? Qual processo é hoje o processo mais inquirido pela categoria? São processos coletivos. A gente precisa deixar bem claro que nós não vamos tratar de processos individuais. Bom, me parece que o tempo hoje necessita um esclarecimento maior sobre o processo da Lei do Piso. O município da Serra, ele é pródigo em muitos processos. Temos muitos processos. Graças a Deus, a doutora Ângela está aqui. Ela pode falar sobre esses vários processos que já, para informar melhor, nós já vencemos. Está em processo, muitos deles em processo de execução. Então, eu queria primeiramente que vocês falassem um pouco, começassem sobre o processo da Lei do Piso, que é tema do dia, tema da hora, o novo governo Lula. Nós esperamos que ele seja de fato aplicado, porque no município da Serra, o município se nega a aplicá-lo corretamente. Paulo, se você me permite, antes da gente falar sobre a Lei do Piso, que o doutor Luiz Felipe que vai nos esclarecer, eu acho que seria muito importante a gente fazer um esclarecimento para a categoria, porque a gente sofre muitas críticas, mas o professor, normalmente, ele não trabalha numa rede só. E vocês sabem que a rede de Serra é a rede que mais tem processos judiciais coletivos, todos eles com vitória. Então, é verdade que a gente está tendo uma dificuldade muito grande em executar esses processos, devido à resistência, né, que o município tem empreendido em acatar as decisões judiciais. Mas é verdade também que o sindicato, nesses anos todos, trabalhou com muito afinco para não deixar nenhum direito coletivo dos professores passar em branco. Eu queria fazer esse esclarecimento porque muitas vezes... Tem gente pegando carona, né? Tem gente pegando carona fácil, né? Só no finalzinho, outros advogados pegam no finalzinho e aí consegue talvez algum provimento individual um pouco mais rápido, em detrimento de todo aquele processo coletivo que tantos anos, né, que a União fez a força, e aí ele se vangloria desse ato, né, final e esquecem do que foi feito aquele processo, do quanto a luta teve para aquele porque processo. Na verdade... O trabalho todo do Sindiupes, aí chega no finalzinho, quem ganha a fama é o outro advogado. Exatamente. Na verdade, um processo durou 10, 15 anos para se chegar num título executivo,
né? Todo um trabalho de um departamento. Não só do departamento, do próprio sindicato. O sindicato que é todos nós, todos os professores. Do sindicato como um todo, né? Na verdade. E aí depois, quando você tem aquele título executivo, que é a coisa mais difícil de você conseguir, sim, aí vem alguém e pega aquele título e fulano, vai, executa, e como se dele fosse todo o mérito. O mérito, né? É assim. Doutora Ângela, a senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, que é muito difícil a prefeitura, a gestão da Serra pagar os processos. Por que é tão... Por que ela faz? Por que demora tanto? Porque, infelizmente... Por que ela não quer cumprir as decisões judiciais? A senhora falou em cumprir. A nossa legislação permite toda esses recursos, esses números de recursos, e o processo chega no tribunal, demora muito tempo para ser julgado. E o doutor Luiz Felipe podia até falar melhor do a verdade é que isso. A gente tem um conjunto de fatores. Primeiro é o recorrismo, né? O recorrismo do município de Serra. A Procuradoria está sempre preocupada no próximo recurso, né? Então, assim, o juiz faz vírgula, eles recorrem. E o juiz manda, eles esclarecem que não é assim. Falam a mesma coisa 20 vezes. Mas isso não é comum no estado, no município? Eles não são obrigados a fazer isso? Sim. Porque eu sempre ouvi isso. É um problema muito sério. Tem a vara da Fazenda também, de Serra, que tem pouco pulso. Trabalha muito no ping-pong. Não, mas... Ouça-se. Em vez de decidir, deferir, determinar, mandar, cumprir. Isso é a decisão de um juiz. Então, a gente tem essa característica. A mesma juíza em Serra há muito tempo. Há também um sério problema. Por exemplo, não só na Serra. Nós tivemos um processo 908, que também foi dos seletistas do Estado, que agora foi fechado o acordo. Que é na trabalhista. Que nós tivemos um problema de chegar ao ponto de pedir litigância de má-fé, né? Cariacica também, porque tem uma decisão, aí cumpre, aí volta, houve uma modificação de um negocinho de nada, eles recorrem de novo. O processo, né? Para procrastinar realmente o cumprimento da decisão. Ele entendeu? É um ambiente fértil para impugnações protelatórias. Essa procrastinação, essa demora nos processos que tem alimentado essa indústria de advogados que tem chegado, né, justamente na hora que está tudo vencido e tem ocasionado muito ruído e muito problema para a gente da rede. E por isso, um dos motivos da gente estar aqui hoje, fazer esse diálogo para esclarecer esse processo, como é que está, em que ponto está, é isso que nós estamos aqui. E o que eu falei da última Assembleia, que a gente está, na verdade, no mundo da virtualização. Até o final do ano, Serra vai ter que estar toda digitalizada no processo, todos os processos digitalizados. Isso vai melhorar muito, porque você mexer num processo de 50 volumes, ninguém quer tirar ele nem dos caminhos, né? Então, assim, já é mais difícil mexer com ele. Com a digitalização de todos os processos, isso vai melhorar muito. Tá, então vamos começar a falar de um deles. Vamos lá, vamos começar por onde? É o do piso que eu gostaria que o doutor Felipe falasse. O piso, são dois processos, né, doutor? O vencimento e do planejamento. As horas de planejamento, a gente vai falar um pouco depois. Né? Tá, ok. Mas o piso, né, nacional, no início da carreira, é um processo que a gente teve derrotas e ainda estamos esperando um recurso ao STF, tá? O julgamento do recurso. Mas as instâncias, primeira, segunda e STJ já foram exauridas. E o STJ tem um tema repetitivo sobre o assunto, que se chama tema 911, que diz que só uma lei poderia trazer o piso para o início da carreira, só uma lei local. Então, que seria um problema do parlamento, ou da Assembleia, ou Câmara de Vereadores, no caso. Né? Então, assim, a discussão no âmbito da infraconstitucional está bem difícil, mas a gente espera que a interpretação constitucional do Supremo, né, para que haja sim uma esperança, porque o piso, independente de lei, no processo mesmo consiga acessar o primeiro nível da carreira. Luiz, mas essa questão do piso tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar, porque essa não é a briga só do Sindupes no Espírito Santo.
É uma briga nacional. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala, porque nós tivemos uma improcedência aqui, não foi por uma improcedência aqui. Todos os sindicatos tiveram improcedência nesse sentido. Tanto que tem já um tema repetitivo sobre isso. Então, assim, não foi uma derrota do Sindiúps, é uma questão de um entendimento nacional e que e refletiu aqui. STJ já... A lei esse ano completa 15 anos. Lamentavelmente, a implementação, são poucos estados, poucos municípios que têm implementado corretamente a lei. E nós esperamos que, de fato, né, lá no Supremo, como a doutora já colocou, que a luta não é somente municipal, não é local, é uma luta nacional. A gente espera que aplique na carreira, porque para a gente valorização é na carreira, porque aplicar nos níveis iniciais ou de forma incorreta, como estão aplicando, não valoriza os gera falta de isonomia, né? É discriminatório, quebra isonomia, né? Quebra a tabela, todo mundo que recebe a menos do piso recebe igual, né? O piso, e aí o seu nível que você adquiriu é maior que o meu, mas você recebe a mesma coisa. Os nossos gestores são espertos das manobras, né? É um tal de fazer manobra para não pagar esse piso que não é só aqui, no Brasil inteiro. Sim. Né? Sobre os planejamentos, doutor. Então, sobre o processo de planejamento, a gente, infelizmente, também não teve sucesso na primeira e segunda instância. Estamos indo para o STJ num recurso que discute exatamente esse 1/3 de planejamento, né, das horas do professor. Está bem claro que o município de Serra descumpre, né, que utiliza só 1/5. Isso ficou muito claro no recurso. Infelizmente, a gente tem algumas decisões judiciais que elas levam mais para o lado político do que para o lado jurídico, né? A gente mesmo demonstrando que o STJ, que é o Tribunal Superior que trata da legislação infraconstitucional, já disse que tem que ser 1/3, né, que tem que cumprir, e mesmo assim o tribunal foi reticente. Explica melhor para quem não tá, quem assiste, mas não é professor, o que significa esse planejamento? A gente conseguir ter 1/3 de reservar 1/3 da carga horária reservado para planejamento e não em sala de aula. Isso é o que diz a lei, mas que não é cumprido. Porque, por exemplo, a carga horária do professor de Serra é 25 horas. Dessas 25 horas, diz a lei, e essa lei é tão clara, eu não entendo como que um juiz pode entender diferente. Porque o município de Serra fingiu que fazia 1/3. Então, dessas 25 horas, 1/3 tem que ser fora da sala, para o professor fazer planejamento, corrigir prova, planejar aula, coisa. Então, 1/3 é para isso. Os 2/3 é em sala de aula, com o aluno, entendeu? Isso a lei fala taxativamente. E a gente pede hora extra, tá? Dos 2/3. Se os 2/3 for maior do que 2/3, né, de hora-aula, regência, a gente pede hora extra. Na verdade, traduzindo, o que nós exigimos é o seguinte, que se cumpra a lei. São 16 aulas na sala de aula, interação com os alunos. 16,66, né? Isso. E 9 aulas de planejamento. Ou seja, sem interação. Reuniões, correção de provas. Né? Planejamento de aula. Planejamento de aula. Então é isso que nós exigimos que a lei seja cumprida, que o município não cumpre. Dessa vez a gente está recorrendo para o STJ, que é o recurso que entende assim, tá? É muito diferente do piso, né? Como a gente há boas chances de ganhar. São grandes chances. Inclusive sobre isso, chegou até mim, está correndo um boato na categoria de Serra, que nós mentimos na Assembleia, que nós já ganhamos esse processo no Supremo e que não sei por que nós estamos enganando a categoria. As indústrias de fake news continuam, né? Continua. E agora, para que a gente ia mentir numa notícia boa para a categoria? Não entendo. Mas então é para esclarecer a categoria agora, que nós não estamos mentindo de fato. Infelizmente, nós ainda estamos aguardando que o processo seja julgado. Sobre essa questão, a direção do sindicato já fez um GT, um grupo de trabalho, juntamente com a Secretaria de Educação de Serra. Estudamos impacto, número de professores que seriam necessários para cumprir a lei a mais, mas lamentavelmente os gestores não avançam na proposta de implementação de 1/3 para planejamento no município. Bom, nesse episódio ainda a gente tem um tempo para falar de mais um processo. Vamos lá?
Qual é o outro Podemos processo? falar do processo da progressão, que também ele é muito importante para a gente, né? Da progressão, que está na ponta da linha, já vencemos em todas as instâncias. É hora de executar, é hora de pagar, doutor. Então a categoria está toda aflita, porque eles sabemos que uma parte já está no contra-cheque e falta de discutir o retroativo. E isso interessa a categoria aflita, né? Querendo saber como é que vai, e tem esses advogados inescrupulosos que têm entrado no processo e atrapalhado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem professor que prefere dar 20% ou 30% para um advogado no final do processo, né? Para talvez ter uma agilização do processo. Talvez. Enfim, talvez. Mas a gente está numa fase muito avançada, né, Paulo? A gente já está com o laudo pericial pronto, né, no processo. E, inclusive, nós concordamos com o laudo pericial. Então, existe o valor calculado para cada um dos 890 filiados do Sindiups, tá? Que inclusive na Assembleia eu disse que se você pegasse o seu vencimento básico em outubro de 2013 e multiplicasse ele por 80 ou até 95 é a margem, a média do que você pode receber nesse processo da progressão. Só envolvem os filiados? Não envolvem filiados e não, na verdade, em filiados e não filiados. Esse processo ele é aberto para a categoria, mas precisa ter trabalhado em 99, 2001 ou 2003. Então você pode ter chegado... Não, quem chegou em 2003 já está fora. Já está fora. Tem que ter chegado com 2 anos antes, né? Então tem que chegar em 2001. Pelo menos 2001. Pelo menos 2001, né? Porque são 3 progressões. Uma em 99, abril 99, abril 2001 e abril 2003. Ok? Então esse retroativo está sendo calculado, já foi calculado, e hoje o processo está com o município de Serra, com a Procuradoria, para manifestação. Ao mesmo tempo, a gente tem uma interlocução tentando fazer um acordo, que envolva os processos dos biênios, que são 2 biênios, e o processo da progressão e o da Lei Mota. Talvez a gente consiga fazer uma interlocução. Vale informar que já está desde outubro de 2013 que os professores já estão recebendo a progressão. O que nós estamos discutindo agora é somente o retroativo. Sim. Bom, já que você falou dos novos processos, a gente vai discutir num novo episódio. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um prazer. E você que nos assistiu até agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio do nosso podcast Diálogo da Educação. E você pode ouvir andando, caminhando, você pode ouvir no carro, no transporte coletivo. E eu agradeço e até breve. Até o próximo episódio.